Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, mais uma vez te agradecemos por ter nos trazido à Tua casa. E agora, Senhor, vamos ouvir mais um louvor e vamos também, Senhor, apreciar a Tua palavra. Prepara o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito para receber, Senhor. Que eles estejam desejosos, que eles estejam sedentos pela Tua palavra, meu Deus e meu Pai, e assim nos prepara para este momento tão especial. E é o Teu servo que vai ministrar, Deus, dá a ele a sabedoria do alto, a revelação desta palavra, aquilo que ele já consultou, estudou, e Tu falasse ao seu coração, Pai, que seja ministrado nesta noite para todos nós. E ao sairmos da Tua casa, nós saímos, Pai, ó Deus, com maior entendimento a respeito da Tua vontade e do Teu preparo para a nossa vida. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero fazer menção do pastor Luiz Sena. Por favor, pastor, fique em pé aí para o povo lhe ver. Nosso supervisor lá do campo de Itacoatiara. Os irmãos querem recebê-lo bem-vindo, todos digam. Sejam. E, amém. E na pessoa do pastor Luiz Sena também a igreja sauda todos os nossos amados visitantes que aqui se encontram. Pode sentar, pastor. Obrigado. Irmãos, por favor, abram as suas Bíblias aí na leitura que foi feita no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. Eu vou fazer uso de dois textos que eles se complementam. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, do versículo 15 ao 18, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? O tema do nosso estudo de hoje é baseado nesses dois textos, é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Os irmãos perceberam que os hinos da harpa que nós cantamos, eles falam de missões, eles falam de evangelização, eles falam da necessidade de o evangelho ser levado a outros lugares. E aí, só como uma pequena referência, Deus, Ele ama tanto missão, que Ele deu seu Filho para fazer missão. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio à Terra com uma missão. E o próprio Senhor aqui nesse texto, o próprio Senhor Jesus, é como se Ele estivesse dizendo, ora, eu vim fazer missão, vocês também vão ter que fazer, porque vocês são a continuidade daquilo que eu vim fazer, vocês são a minha representação na terra. Então hoje, irmão, nós estudaremos a respeito da obra missionária, e isso é um convite a refletir sobre a ordem do nosso Senhor Jesus de pregar o Evangelho, que é conhecida como a Grande Comissão. Portanto, hoje o tema, ele envolve missões transculturais, mas aí alguém podia perguntar, pastor, o que é uma missão transcultural? Então, com a ajuda aqui do nosso estudo, eu vou falar. Missão transcultural é apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina
e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do Senhor Jesus. Então, a grande comissão, uma missão transcultural, não apenas quando você vai pregar o Evangelho fora do seu país, mas uma missão transcultural, ela está falando de você levar o Evangelho para uma cultura que não é a sua. E aqui nós não estamos falando simplesmente de contornos geográficos de um país, porque aqui mesmo, se nós formos ali em Altazes, se não me engano, é onde tem a maior concentração indígena do Amazonas. Então, se você for lá, você vai encontrar uma tribo com idioma próprio, com costumes próprios. E aí, o desafio é apresentar o Evangelho para aquele povo, né? Aquele povo. Então, Deus conta com cada um de nós para dizermos sim para essa obra de evangelismo. Aí eu peço que você olhe para o lado aí, olhe bem para o seu irmão, olha aí, olhe bem para ele. Aí diga assim, olha, repita comigo, olha, Deus conta com você para fazer a obra missionária. O recado está dado, né? Então, irmãos, vamos ver o que é a grande comissão. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento, ele tem rastro no Antigo Testamento e também está fundamentado no Novo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, missão é uma coisa que está no coração de Deus. Mas, irmãos, não é difícil entender isso. Se a Bíblia toda ela fala sobre salvação, pastor Jean, que no final de contas, de Gênesis e Apocalipse, é o plano de salvação que Deus está mostrando para nós. Então, a coisa mais lógica era que esse plano fosse conhecido de todos os povos da terra, porque o plano de Deus não é que ninguém se perca, porque o inferno, ele não foi feito para o homem. O homem que de gaiato se escalou para ir para lá, pastor Edmar, mas não foi feito para o homem. A Bíblia diz que foi feito para o diabo e para os seus anjos. Então, a mensagem do Senhor, Deus teve essa preocupação desde lá do Antigo Testamento. Então, desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem na pós-ressurreição de Jesus. Essa ordem foi dada quando Jesus ressuscitou. Mateus 28 é o último capítulo. Marcos 16 é o último capítulo de Marcos. E lá, depois dele ressuscitado, quando ele apareceu por diversas vezes aos seus discípulos, numa dessas vezes, ele falou da importância e da urgência da igreja fazer missão. Então, é uma coisa que nós não podemos nos esquivar de evangelizar e nem de fazer missão, porque foi uma ordem direta. Em outras palavras, irmãos, isso é um mandamento. Fazer missão e evangelismo é um mandamento. Se nós não fazemos isso, nós estamos deixando de cumprir esse mandamento. E se nós estamos deixando de cumprir esse mandamento, nós estamos pecando. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos salvou, Ele sabia que todos nós teríamos ao nosso redor pessoas ainda que não ouviram o Evangelho, e que essas pessoas teriam a maior facilidade de ouvir o Evangelho por meio da gente, por meio da amizade. Então, o Senhor comissiona a cada cristão como missionário. Então, se nós falhamos nessa principal missão de proclamar as boas novas, nós podemos fazer isso, mas também nós não podemos esquecer que pessoas que estão à nossa volta podem perecer eternamente porque nós não tivemos coragem de abrir a nossa boca. Então, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento que deve ser obedecido. Então, vamos falar da questão cultural. O ide de Jesus também significa atravessar fronteiras.
Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma outra cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Então, eu posso sair daqui, sair da fronteira do Brasil, eu vou encontrar aqui no nosso entorno nações, povos que falam espanhol, não é isso, pastor Jean? Mas ele, não é só o problema da língua que eu tenho que considerar, eu tenho que considerar também a cultura deles, como é que eles agem, como é os seus costumes. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Então, se nós formos fazer um evangelismo numa tribo de índio, a gente deve ter o maior respeito pela cultura dele para que haja um ponto de contato. A gente não deve menosprezar a cultura daquela nação e nem tampouco querer impor a nossa cultura, porque aí vai ficar difícil. Quando nós lemos evangelhos, e na minha opinião, o apóstolo Paulo, depois de Cristo, foi o maior deles, o maior missionário que teve, aonde ele chegou, ele entendeu, ele soube fazer a leitura de como eram aquelas culturas, de como era o comportamento, porque ele queria encontrar um ponto de contato para que o evangelho, para que o evangelismo fosse eficaz e não pregar ao vento. Então, é isso que o nosso estudo de hoje ele vem esclarecer quando nós formos fazer um evangelismo ou uma obra missionária para pessoas diferentes, pessoas de costumes e culturas e línguas diferentes. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bondoso e amoroso, por outro lado, em consequência da queda do homem, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além das nossas fronteiras, mas nós devemos nos preparar para o desafio. Irmãos, aqui, a gente precisa compreender, ao tempo que nós não devemos ser agressivos com uma cultura estranha, a gente tem que entender que qualquer cultura, ela vive no mundo caído. O mundo, o sistema mundano, ele está caído nos seus pecados, muito longe de Deus. Então, tem muitos povos que eles são dominados literalmente pelas forças das trevas, são dominados pelos espíritos malignos. É só a gente dar uma olhada em algumas coisas ali no YouTube, que vocês sabem do que eu estou falando, que hoje até é perigoso a gente nominar, mas existem grupos humanos, grupos étnicos, especialmente ali para o lado da África, que eles são completamente dominados por uma cultura que não vem da luz, né, que vem das trevas. Então, quem for missionário nesses lugares tem que, ao mesmo tempo em que não pode violentar aquela cultura, também não pode compactuar com aquilo que aquela cultura faz, com aquele povo faz, que está em desarmonia, que é contrário à palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Paulo, quando chegou, quando ele visitou algumas cidades da Grécia, ele chegava ali e via aqueles povos entregues à idolatria, né? Eram muitos deuses. A idolatria era apenas um dos pecados terríveis que aqueles povos tinham. Mas Paulo, ele é muito sábio. Ele chega ali, ele olha, vê, para tudo que era parede tinha um Deus, né? E tinha um altar ao Deus desconhecido. Mas é interessante, irmãos, Paulo não chega com uma perna manca, quebrando imagem, nada. Ele olha aquele povo mergulhado na idolatria, a alma dele chora, né? A alma dele chora, mas ele tem uma sabedoria divina muito grande. Olha o que ele diz: eu tenho prestado atenção que vocês são muito religiosos. Vocês se preocupam em ter uma vida religiosa. Isso é muito bom, isso numa linguagem de hoje. Isso é muito legal. Poxa, que bom que vocês se preocupam com a espiritualidade.
Mas, só que o foco de vocês está errado, né? Ao invés de vocês adorar essa multidão de deuses aí que são ineficientes, por que vocês não adoram o Deus Criador que fez os céus e a terra, o único e verdadeiro Deus? Irmão, vocês estão prestando atenção como ele consegue entrar na mente do grego, né? Ele chega lá no mar de coisas que são contrárias a Deus. Se fosse outro, batia o pé e ia embora, né? Que vocês sejam condenados. Mas não, ele era um missionário. Ele precisava contactar com aquele povo. E ele foi elogiando o povo com as questões positivas que cada um deles tinham. Ele não agrediu ninguém, mas ele, de uma forma muito sábia, muito amorosa, ele colocou a verdade, ele apresentou o verdadeiro e único Deus, ele apresentou Jesus, que é o único que pode salvar, né? Então, que nós tenhamos essa habilidade, quando nós, em algum momento da nossa vida, nós nos depararmos em algum lugar que tenha um povo com uma cultura missionária francisca estranha, língua estranha, nós temos que ser educados, temos que aprender a analisar aquela cultura, os seus costumes, temos que estar em oração, na direção do Espírito de Deus, no momento certo, assim como Paulo fez. Nós apresentamos, pastor Paiva, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso eu estou falando de missões, mas existe o evangelismo, que é aquilo que está dentro da nossa cidade. Há pessoas que também ainda não ouviram o Evangelho do Senhor, não ouviram a revelação de Jesus Cristo, e a gente precisa ter sabedoria e pedir a Deus no momento certo, no momento do Espírito Santo, para que a gente fale essas verdades e as pessoas venham a ter uma experiência de salvação com Deus e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai fazer morada nos seus corações. A ordem, só um momento, antes de entrar, irmãos, vocês já pararam para pensar do insucesso, por que muitos fazem missões, muitos evangelizam, mas não têm um sucesso no seu trabalho? Pense nisso. Será que a abordagem está correta? Será que a gente está fazendo da forma certa? Será que nós estamos fazendo isso na direção do Espírito Santo? Porque não dá para fazer isso se a gente não estiver na direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós estamos falando de reino, quando nós estamos falando de coisas espirituais, nós já temos que estar no óleo, nós já temos que estar no azeite, nós já temos que estar debaixo da direção do Senhor. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução, tem um termo lá, quando Jesus diz para ir para todas as nações, o termo que está escrito lá no original é etnos, de etnia, que se refere a grupos étnicos e não países somente. Um país é uma nação politicamente definida, ele tem fronteiras, né? Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. Então, nós temos aqui o Brasil, mas nós temos no Brasil vários grupos indígenas. Esse aqui é um exemplo que a gente pode compreender melhor. Então, cada grupo indígena, ele tem uma língua diferente e tem costume diferente. E você olha para ele, você vê que ele é diferente de um outro grupo de indígenas, né? Então, isso daí chama-se etnia, grupo étnico. Então, quando Jesus disse para irdes, para que nós fôssemos a todas as nações, na verdade, a tradução mais correta seria: vão a todos os grupos étnicos, independente onde esses grupos estão. Porque imagine, missionária Francisca, no tempo de Jesus, o Brasil não existia, os Estados Unidos não existiam, eram tribos. O que se tinha aqui no mundo eram tribos de índio mesmo, não tinha país. Então, essa é a tradução correta: vão
por todos os grupos étnicos e façam discípulos. Então tem muita gente que quer, eu vou ser missionário na África. Não, procura um grupo aqui perto de ti. Lá em Itacoatiara tem, pastor? Algum grupo indígena lá? Está aí, um bom campo para fazer uma missão. Vá lá, comece pelo Amazonas. Comece pelo Amazonas. De acordo com alguns museólogos, é o pessoal que trabalha com obra de arte, na exposição, na conservação, está muito ligado a museu. Há no mundo, vejam só, irmãos, esse dado estatístico, há no mundo 24 mil grupos étnicos. É muita coisa, não? O brasileiro nato, que fala a língua portuguesa, é um dos grupos, um grupo grande, mas existem 24 mil grupos étnicos. Quase metade desse total, ou seja, quase 12 mil grupos, ainda não foi evangelizado. Os irmãos entendem o que é isso? Quase 12 mil grupos étnicos ainda não foram evangelizados. Não existe uma frase, uma linha do evangelho na língua deles. Agora vocês vejam que se Jesus, que está registrado em João, que Jesus só voltaria quando o evangelho fosse pregado a todas as etnias. Então, a não ser que haja e eu creio que está havendo com essas expansões das mídias aí, esses satélites que estão em órbita, uma grande quantidade, isso daí já é um projeto de Deus para o evangelismo ir muito rápido. Mas só para os irmãos entenderem que existe muita gente ainda que carece de ouvir o evangelho. Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Olha a estratégia de Paulo. Paulo disse que se esforça, não é para abrir uma congregação num bairro que já tem uma congregação do lado. Ele diz, olha, eu me esforço muito para pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz, olha, eu vou passar aí por Roma. Irmão, nós estamos falando aqui, quando ele escreveu o livro de Romanos, ali, talvez pelo ano 60 depois de Cristo, ele está dizendo, olha aí, eu vou em Roma, mas de Roma eu vou à Espanha. Os irmãos se lembram de uma cidade chamada Jope, que Jonas não quis ir lá para Nínive, tomou o barco e foi para Jope? Olha, nós estamos falando de Jonas, 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Jope era a Espanha. Oi? Não, ali quando, eu estou confundindo, é Tarsis, né? Quando há um naufrágio, que Jonas pega o navio, vai para Tarsis, não é isso? Tarsis era na Espanha. Então, os irmãos veem, 600 anos antes de Cristo, o profeta não chegou lá, e Paulo está dizendo, 600 anos depois, que ele quer ir à Espanha, seria a 4ª viagem missionária de Paulo, se ele tivesse realizado. Alguns dizem até que ele realizou, mas seria a 4ª viagem. Eu creio que ele não chegou lá. Mas ele queria evangelizar a Espanha, porque a Espanha era pagã, era o último ponto do Império Romano, do mundo civilizado. E Paulo estava assim, eu quero ir lá, eu quero pregar o evangelho, não quero ficar em Jerusalém, que já tem muito crente aí. Eu não quero ir para a cidade tal, porque já tem muito. Eu quero ir aonde o evangelho não foi anunciado. Irmãos, que estratégia, né? Então, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Precisamos priorizar os lugares que ainda a palavra do Senhor não chegou lá. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada
por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Vou pedir mais uma vez, olhe para o seu irmão do lado. Olhe para o seu irmão do lado. Diga assim: meu irmão, para se fazer missão, nós devemos estar cheios do poder do Espírito Santo. Só assim a missão será bem-sucedida. Pois é, irmãos, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Então, se a igreja está antenada, que o DNA dela é fazer missão, olha, é muito bom fazer todas as programações que a igreja faz, encontro de casal, não sei o que para não sei quem, um monte de coisa, legal. Mas se a igreja se perder nessas atividades que a gente pode dizer que são atividades meio, para lá, para cá, para lá, aí ficar rodando atrás do rabo, o cachorro rodando atrás do rabo, se a igreja não tiver no DNA dela, meu objetivo é fazer missão, 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 meu objetivo é evangelizar, 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 meu objetivo é tirar almas do inferno e levar para o céu. Então, se a igreja perder esse foco, ela se perdeu na sua missão, ela deixou, olha o que eu estou lhe dizendo aqui, hein? Ela deixou de ser igreja, ela se perdeu para dentro, virou um clube social. A missão tem que arder no nosso peito e nós temos que ficar 24 horas pensando em levar a mensagem de Cristo avante, pensando em levar a mensagem do Senhor para frente. Então, quais são os objetivos da grande comissão? Proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Meu irmão, aqui é muito sério isso. Aqui é onde os cristãos, eles perecem. Aqui é onde vem a mácula. Aqui é onde vem o escândalo. Vejam bem, proclamar o evangelho em palavras. Até aí, tudo bem. Até aí nós fazemos. Isso é fácil. É relativamente fácil, porque muitos de nós já perdemos até a coragem e a capacidade de falar do Evangelho para as pessoas. Isso é lamentável, isso é muito triste, porque a igreja, aqui no coletivo, ela é formada na individualidade por mim e por você. Então, se eu calo a minha boca e não falo do Evangelho para uma pessoa, eu estou sabotando o plano de Deus. Irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Sabotar é remar contra. É remar contra. Agora imagine, se todo mundo sabotar o plano de Deus, que é fazer missão e evangelizar, aí Satanás vai bater palma, né? Então, além de palavras, nós temos também que proclamar com ações. E aqui é que reside um dos principais problemas, porque o Senhor Jesus, muito antes dele dar a ordem da grande comissão, ele disse que o escândalo para o evangelho viria. Isso não daria para evitar, mas ai daquele por quem viria. Então, irmãos, vejam só, eu sou um arauto, eu sou um proclamador das boas novas do Senhor Jesus, mas aí eu vou proclamar para uma pessoa, né? Veja bem, eu quero que você entenda isso aqui, é muito importante. O nosso maior desafio de evangelismo, de missões, é dentro da nossa casa, é na nossa família, porque eles convivem conosco, eles nos conhecem. Então, se nós fracassarmos dentro do nosso campo missionário mais próximo, que é a nossa família, como é que você quer convencer a você mesmo que você vai ter sucesso, evangelizar o seu bairro, evangelizar não sei quem? Se você dá um mau testemunho dentro da sua casa, é que evangelho não só por palavra, mas por ações. Então, tem muito cristão que traz o escândalo para o evangelho,
e o evangelho é ridicularizado, é escarnecido, e quando eu falo de evangelho, é o próprio Senhor Jesus, porque por causa do mau testemunho. São pessoas, muitos de nós, agimos de uma forma não adequada no nosso dia a dia, somos iracundos, somos malignos, somos rancorosos, temos desamor. Como é que nós vamos evangelizar? E aí nós temos o exemplo de tudo, o missionário Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi colocado em todas as situações. Domingo nós falamos do Senhor Jesus evangelizando na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Não? Então nós não devemos deixar as nossas dificuldades trazerem escândalos para a missão, porque no final e ao cabo são almas que estão deixando de ir para o céu e vão para o inferno. Por causa de quem? Por causa da palavra? Não. Por causa do dono da palavra? Não. É por causa do mensageiro. Então temos que ter cuidado. Outro objetivo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Isso aqui a igreja faz, isso aqui a igreja está fazendo. Não é não, irmã Gloriane? Não tem uma classe de novos convertidos? Isso só aqui no Templo Sede. Nas outras congregações também tem. Discipular os novos convertidos, isso é um mandamento. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, não é? Na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, irmãos, não é só pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma perna, mas a outra perna é fazer discípulos. E eu vou dizer uma coisa, fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulo dá trabalho. Você tem que rir com ele, chorar com ele, caminhar com ele, sentir as dores dele, ensiná-lo a palavra, ensinar a vida cristã. Muitos de nós só queremos ficar na primeira parte, sair para evangelizar. Essa é a parte mais fácil que tem. Discípulo, fazer discípulo é como criar um filho. É essa carga de energia que nós temos que nos deixar gastar. Mas poucos estão dispostos a fazer. Mas nós temos essa responsabilidade. Cuide daquele que o Senhor colocou ao seu cuidado. Missões transculturais. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além, ou através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas deve alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que seja uma etnia, onde quer que tenha uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. É para lá que nós devemos direcionar a nossa energia, é para lá que nós devemos direcionar o nosso esforço. Imagine só, irmãos, aqui no nosso Amazonas, tem muita gente, e a gente até pode estar enganado. A gente pensa que todo mundo aqui no estado do Amazonas já ouviu o verdadeiro Evangelho, mas tem muitos lugares aí, nesses ramais, nesses grotões, nessas beiras de rio, de lago, coisa distante, gente, pastor Manuel, que ainda está precisando ouvir o verdadeiro Evangelho. Aqui na nossa porta, irmãos, aqui na nossa porta. Então, assim, tem muito trabalho para fazer, né? E o Senhor conta conosco. Uma visão transcultural da Bíblia. Quando a Bíblia fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Então, desde o Antigo Testamento já mostra que Deus é um Deus missionário. E pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Aí tem Gênesis capítulo 3, verso 15,
no capítulo 6, do verso 11 a 14 e do 12 ao 13. Não vamos ler por causa do tempo, mas lá já mostra a ação de Deus, principalmente com Abraão, mostrando que Deus tem interesse que todas as nações da terra sejam abençoadas. E como é que elas vão ser abençoadas? Pelo descendente de Abraão. E quem é o descendente de Abraão, pastor Jean? Jesus Cristo. Então, o anúncio de Jesus Cristo a todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas, né? Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois a igreja, é uma agência executiva de missões, irmãos. Quem tem autoridade para fazer missão na terra, para ganhar alma, é a igreja de Jesus. E eu não estou falando aqui de CNPJ, eu não estou falando aqui de placa de igreja, eu estou falando de igreja como membro, eu e você. A missão foi dada para nós. Então, e quando nós nos reunimos, nós somos a igreja do Senhor. Essa é a única que tem autoridade na terra para levar a palavra de salvação à humanidade. Os anjos quiseram fazer isso, mas lhes foi proibido. É a igreja que tem o poder, como nós lemos aqui, o Senhor Jesus disse, que nós levaríamos a palavra, oraríamos pelos enfermos, eles seriam curados, nós falaríamos línguas estranhas, nós expulsaríamos demônios. Não é isso que nós lemos aqui? Isso se chama poder do Espírito Santo. Então, foi confiado a nós. Aonde nós vamos, é por isso que Jesus disse, vocês são o sal e a luz do mundo. Onde você chegar, você tem que ser um farol. Onde você chegar, você tem que mudar a atmosfera onde você está. Você tem que... vou fazer uma pergunta aqui. Irmãos, quem aqui gosta de andar fedorento? Levanta a mão. Não fique com vergonha não, levante aí. Ninguém levantou. Agora eu pergunto, quem gosta de andar cheiroso? Levante a mão. Levante sem medo, levante. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz da gente? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Um bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, aí eu estou falando de um perfume de alta qualidade. É um perfume que você passa no corpo, ele tem projeção. Estou falando perfume de alta qualidade. Você passa no corpo, ele tem projeção de 3, 4 horas, exalando. As fragrâncias, os elementos daquela fragrância vão evoluindo, né? A evolução do perfume. E quem entende de perfume, tem o nariz refinado, na evolução do perfume vai entender as matérias, vai conseguir discernir as matérias-primas que estão naquele perfume. E quando o perfume é bom mesmo, chamam de bomba atômica, tem uns que passam 24 horas pregado no corpo. Porque isso aqui é o perfume humano. Imagina, irmãos, quando a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo, é para a gente entrar num ambiente e aquele ambiente ser tomado pela presença de Deus. É onde nós formos, e sem abrirmos a boca, é por isso que nós lemos aqui, é testemunhar com palavras, mas principalmente com ações. Então, onde nós formos, nós devemos, com a nossa presença física, mas em nós, a presença do Espírito Santo, levar a graça de Deus naquele lugar. A nossa presença, ela tem que ser querida, ela tem que ser demandada. As pessoas têm que gostar de estar do lado de um cristão verdadeiro, isso é bom, né? Então, nós precisamos ter isso aí na nossa vida. Mas, irmãos, tem algumas barreiras que nós precisamos entender que a igreja deve assimilar antes de se lançar nesse evento grande de evangelismo, de missões transculturais. Aqui tem algumas barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Por que eu tenho que sair daqui para a África, a não ser que seja um plano de Deus mandando a gente ir? Então tem a limitação geográfica, cultura e língua. Tem as barreiras culturais, valores de vidas, costumes e hábitos, barreiras econômicas,
diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas daquele povo, barreiras religiosas, grupos étnicos que são muçulmanos, que são ateístas, que são materialistas e que são secularistas, etc. E por aí vai. Então, nós temos que perceber, estudar o local que nós queremos ir, entender todas essas barreiras para que nós cheguemos lá já com o domínio delas e assim evitarmos termos muito prejuízo. Por que Paulo ele teve sucesso na evangelização do mundo greco-romano? Quando eu falo mundo greco-romano, é o grego e o romano, língua grega e romano, cultura quase iguais. Mas por que ele teve sucesso? Porque além dele ser um cidadão romano, ele era judeu, mas tinha dupla cidadania, era romano, e a sua adolescência, a sua criancice, ele cresceu num lugar que falava o grego. Então Paulo, se a gente fosse trazer para a atualidade, ele jogava bola com crianças gregas. Então Paulo falava bem o aramaico, que era a língua corrente no dia de Jesus, falava a língua culta lá, que era o hebraico. Ele falava tão bem o grego como se ele falasse o aramaico, e ele falava o latim. Talvez seja por isso que quando ele chegou numa reunião, ele disse assim: olha, eu falo mais língua do que qualquer um de vocês aqui. Não sei se ele estava falando só das terrenas ou se também das espirituais, né? Mas imagine só, um homem daquele que conhecia a cultura, ele vai lá na arena, no Areópago, e ele discursa. Veja só, irmãos, que beleza. Um camarada discursando no grego, na língua daquele povo, sem sotaque algum. Ele está pregando o Evangelho. E ele pregando o Evangelho, ele vai além do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Ele fala dos filósofos gregos. E ele chama ali aquela cultura dos filósofos gregos e faz o link com a pregação do Evangelho. Olha como ele consegue captar a mente do grego. O grego vê um cara falando na língua dele, conhecendo a cultura dele e levando uma mensagem diferente. Mas essa mensagem teve êxito, porque Paulo tinha todas essas chaves, pastor Paiva, para abrir aquelas portas. Agora imagine, mesmo que Paulo tivesse cheio do Espírito Santo, chegasse lá e não falasse uma palavra no grego, como é que ele ia se comunicar? Né? E se falasse, mas não tivesse o conhecimento da cultura, porque quando ele começou a falar da cultura daqueles filósofos, todo mundo ficou prestando atenção para ele. Até que um perguntou: quem é esse tagarela? Quem é esse tagarela aí, né? Mas ele chamou a atenção. E esse era o objetivo, era pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho missionário. Tirou da costa dele a responsabilidade. Agora, se o povo que ouviu não aproveitou a informação para entregar a sua vida a Cristo, já é um outro problema, que não é mais dele. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Ele alcançou Manaus, meu irmão. Manaus é o confim da terra. Se nós olharmos de Jerusalém, naquele tempo não existia nem Brasil, pastor Paulo, mas existia índio. Não existia Brasil, mas existia índio. E o Evangelho chegou até nós, na força do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito do Evangelho, né? Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Então, esse Espírito que estava com os apóstolos, ele está com a igreja hoje. Esse Espírito Santo está conosco. É por isso que nós temos certeza do sucesso, né? Porque ele está conosco. Irmãos, mas nós precisamos ter uma visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem. Como eu falei,
muitos de nós estamos preocupados só em evangelizar. Vamos fazer só aqui, trazer para o nosso modelo aqui, Assembleia de Deus do Brasil, Bairro da Glória. Eu entrei aqui, eu aceitei Jesus aqui, desse lado aqui, em 1986. Eu já perdi a conta, assim, são quase 38 anos, mas quantas pessoas entraram pela porta da frente e não estão mais aqui conosco? Por quê, pastor Demétrio? O senhor que é do campo do Iranduba. Eu vou dizer, irmãos, porque talvez nós não tivemos habilidades, porque eu falei que pregar é fácil. O difícil é fazer discípulo. O difícil é você pagar o preço. Eu vou aqui, vou dar um curso de uma semana. Não. Essa pessoa tem que amadurecer, essa pessoa tem que ser consolidada, até ela poder andar com as suas próprias pernas. Imagine uma criança recém-nascida. A mulher fez o mais difícil, foi parir a criança, pastor. Aí deixa a criança lá, uma criança com recém-nascida, ela tem condição de se manter sozinha? Tem ou não? Não tem. Então a gente tem que cuidar. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não sermos acusados de delito contra crianças espirituais, né? Abandonamos as crianças. Não, nós temos que dar o alimento para elas até elas ficarem adultas na fé. Arrependimento e capacitação pelo Espírito Santo. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo e o arrependimento e o perdão dos pecados. Irmãos, a mensagem do Evangelho é essa: ide por todo o mundo, ide a todas as nações, ide a todos os grupos étnicos e pregai a palavra, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a mensagem do perdão, é a mensagem da salvação, é a mensagem que para a pessoa ser salva, ela precisa reconhecer que ela é um pecador ou uma pecadora desgraçada, e aqui não é uma ofensa, é desgraçado porque quem não aceitou Jesus está morto. Você precisa ter esse entendimento agora. A primeira morte que o homem experimentou foi a morte espiritual, não foi a morte biológica. Quando Adão pecou, a comunhão com Deus foi cortada, morte espiritual. Depois ele morreu biologicamente. Aí tem a pior morte, que é a consequência da morte espiritual, quem não entrega a sua vida a Cristo, que é a morte eterna. Então, o que Jesus está dizendo, olhem para os campos, estão todos mortos. Você precisa levar a mensagem de reconciliação desses homens que estão mortos com o Pai, porque eles precisam do retorno ao jardim do Éden, eles precisam do retorno ao paraíso, eles precisam do retorno de comunhão com Deus. Essa percepção, então, quando você olhar para alguém que ainda não, grave essa mensagem. Quando você olhar para alguém que ainda não aceitou Jesus, faça um esforço e tente vê-la como alguém que está morto nos seus delitos e pecados, não é isso? E Jesus salva. Eu queria fazer uma aplicação aqui, irmãos. Você ama missões? O que você está fazendo para cumprir o ID de Jesus? Você está, pelo menos, orando por missões? Você está contribuindo com missões? Você está fazendo missões? Você está envolvido com um projeto de missões da sua igreja? Eu vou perguntar, qual é a sua igreja? Qual é o nome da sua igreja? Um de cada vez, para ninguém atropelar o outro. Qual é o nome da sua igreja? Como é o nome? Paulinho, por favor, fique em pé aí, que todo mundo esqueceu. Não, vem cá, Paulinho, vem cá. Paulinho, vem cá, Paulinho. Fala daqui, repete aqui. Porque os irmãos esqueceram o nome da igreja, vem cá. Fala aí qual é o nome da igreja, fala no microfone. Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas. Repete. Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas. Obrigado, Paulinho, que Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para o Paulinho, que ele se lembrou do título da igreja. Vejam só, irmãos. Você está envolvido com o projeto de missões da sua igreja? Qual foi a sua contribuição de missão para missões no ano passado?
Tente se lembrar. Todo domingo de ceia, não é isso, pastor Velão? Tem um bujão aqui na frente. Aquilo ali é para missões. Quanto você contribuiu com missões no ano passado? E quanto você tem contribuído nesse ano? Ame missões, foque em missões, se envolva, ore, contribua e abrace o projeto de missões da sua igreja, pois ele está em harmonia com a ordem de Jesus. Se for possível, faça missões. Que Deus abençoe, guarde essa palavra nos vossos corações.